Bom dia! A paz do Senhor! Estamos começando com bastante alegria esse nosso devocional de sábado, dia 4 de julho de 2026. Que bênção! Chegamos em julho. Olha só, hoje já é dia 4, Ângela, dia 4 de julho, hein? Tá voando, maravilha. Glória a Deus. Gente, bom dia para você que está na sua casa, bom dia para você que está nesse dia de descanso, né? Estou aqui trabalhando, né? Estou aqui trabalhando. E antes de nós orarmos, deixa eu passar uma mensagem para os nossos irmãos, tá? Porque hoje nós vamos ter a nossa inscrição dos grupos, inscrição de grupo nada, a inscrição do nosso SAM. O nosso SAM com matrículas gratuitas, né? E também os cursos gratuitos para o Muay Thai, Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu Kids, Karatê, conhecimento bíblico e canto. Então está começando agora, tá? 8 da manhã e vai até o meio-dia. Tá bom? Vou falar mais uma vez quando eu estiver dando os recadinhos, mas é só para lembrar para o pessoal já correr. Tá bom, Ângela? Glória a Deus. Agora sim, quero convidá-los a nós fazermos esse momento de oração, buscar a presença do nosso Deus para esse nosso dia tão maravilhoso. Amém? Vamos orar, gente? Oremos ao nosso Deus. Nossas vidas, visita também a nossa nação, visita a igreja do Senhor aqui nesta terra, nossa igreja local, e intercedo pela minha família, minha esposa, meus filhos, minha nora, intercedo também pelas famílias dos nossos irmãos que estão fazendo este devocional, os nossos irmãos e irmãs. Que haja paz nesses lares, supre as necessidades, que não haja necessitados no nosso meio, que não haja enfermos no nosso meio, sabendo que a enfermidade é fruto de pecado, pecado original, sim, pecado desde Adão e Eva, ainda reflete na humanidade, mas em Ti nós temos cura da nossa vida. Por isso, Senhor Deus, eu clamo a Tua cura sobre nós, clamo este poder, esta unção, que é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que cura-nos de toda enfermidade, tempos difíceis que nós estamos passando, e a humanidade está exposta a muitos vírus, que imagino que muitos têm jogado no ar para que aumente mais e mais a indústria farmacêutica. Senhor, guarda as nossas vidas, e sabendo que nós não tememos a morte, porque sabemos que quando nós fecharmos os nossos olhos desta terra, é como um piscar de olhos, estaremos contigo. Que assim como o Senhor falou, com aquele homem que estava preso ali na cruz, pagando pelos seus erros, pelos seus pecados, pelas suas falhas, pelos seus atos criminosos, mas ali naquele instante, que ele declarou que Tu és o Senhor e Salvador, o Senhor deu uma promessa para ele. Essa promessa se cumpriu porque o Senhor é a verdade. E o Senhor falou para aquele homem que naquela noite, ainda naquela noite, ele estaria contigo na eternidade, no paraíso. Então essa é a nossa esperança está em Ti. E te peço, Senhor, venha fortalecer cada vez mais a nossa fé. Porque nessa época em que estamos vivendo, tantas coisas para querer trazer distração nas mentes,
desejo cada vez mais estar buscando as coisas do alto, estar enchendo a minha mente daquilo que é puro, daquilo que edifica. E é o que eu peço para a vida dos meus irmãos também. Eu oro pelos nossos irmãos e irmãs que estão se recuperando da cirurgia que eles fizeram. Que o Senhor venha alcançar essas vidas com cura, transformação, em nome de Jesus. Eu oro também pelos amados, amadas que estão esperando em Ti um bom encontro. Que o Senhor prepara esse varão, essa esposa, livra de todo engano, livra de toda artimanha maligna de Satanás, que manda os seus enviados para tirar muitas pessoas da Tua presença. Nós já repreendemos este mal em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço que o Senhor nos dê um dia abençoado. Aqueles que estão trabalhando, que tenhamos um dia produtivo, um dia frutífero. Aqueles que estão ali na lida da sua casa, que o Senhor também dê bom êxito, porque sabemos o quanto cansa também os serviços em casa. Que a nossa casa seja organizada, Senhor. O Senhor se agrada com a ordem e a decência, que seja na nossa casa também. Que essa casa seja limpa, seja arrumada, e que muitos lares abram as suas portas para que seja extensão da Tua igreja através dos grupos pequenos. E oro também pela vida dos nossos irmãos, os líderes que vão se reunir hoje com os grupos pequenos, seus lares. Que o Senhor continue falando poderosamente com essas vidas, em nome de Jesus. Pai, oro, Senhor Deus, pela igreja do Senhor. Amanhã nós teremos os nossos cultos, às 10 da manhã, às 20 horas. As pessoas não venham ficar como bêbados por esses eventos que acontecem no mundo. Gostamos de torcer, sim. Muitos de nós gostamos de assistir um futebol, mas que nada venha atrapalhar a nossa fé e a nossa motivação em Te louvar, em Te glorificar. Tudo ao seu tempo. Que nada venha sair da ordem que o Senhor já determinou. Eu oro pela igreja do Senhor, que continuamos a avançar. Eu oro por esta nação. Esse ano tão decisivo, está chegando um momento crucial aqui da nossa nação, onde nós vamos escolher, através do nosso voto, próximo presidente, senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores. Pedimos, Senhor, pedimos uma intervenção. Sei que Tu és justo, sei que Tu és justo. O que eu peço é que o Senhor abra os olhos das pessoas para que vejam o grande mal que Satanás está fazendo a esta nação, às famílias, à igreja do Senhor, a moral, os bons costumes, através de pessoas que estão atuando nos governos, nas câmaras, na Câmara Estadual, nas câmaras estaduais, nos governos estaduais, trazendo um grande mal para a sociedade. Senhor, nós não queremos que essas festas satânicas, aonde explora o corpo das mulheres, aonde faz apologia às drogas, à violência, a Satanás, não queremos que o nosso recurso público, o nosso dinheiro público seja para patrocinar esses eventos malignos e falando que é cultura. Não queremos mais, Senhor, que as escolas venham ensinar para as nossas crianças, jovens, adolescentes,
que entidades religiosas é cultura. Te pedimos, Senhor Deus, abra os olhos deste povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor? Vamos. Louvemos ao nosso Deus. Tudo é para Ele, digno é o Senhor de toda glória e honra, em Ti a redenção, em Seu plano perfeito, sou filho do Senhor, resgatado sou para ser adorador, Santo, poderoso, Emanuel, Deus conosco, justo, maravilhoso, Redentor, Supremo Cristo.
sempre. Amém. Como eu falei para vocês, deixa eu passar os recadinhos, né? Então, hoje nós estamos tendo as inscrições do nosso santo, tá tendo as aulas, né? Você pode vir aqui fazer as inscrições dos cursos que você deseja fazer. E dependendo do horário, você vai ver aí a aula, né, funcionando. Então, nós temos o Muay Thai agora às 8 da manhã, né, já começou, tá? O Jiu-Jitsu, ele é das 9 até as 10h30. Tem o Jiu-Jitsu Kids, que é das 10h30 até das 9h30, perdão. O Jiu-Jitsu é das 8 às 9h30, das 9h30 às 10. O Jiu-Jitsu Kids, das 11 horas, nós temos o Karatê. Nós temos o Karatê e temos o conhecimento bíblico e o canto. Então, você corra para garantir a sua inscrição, tá? Então, é por ordem de chegada essas inscrições. Então, você correndo, vindo aqui, você vai garantir a sua vaga. E daqui a pouquinho, nós vamos ter aqui o workshop, né, de beleza, workshop de beleza, que está sendo o Instituto José Sampaio da Silva, né, e também junto com o SAM, tá certo? Então participe de uma aula especial voltada para quem deseja aprender mais. Coloca em cima ali para a gente, por favor, Ângela. Então vai ter isso, aprender mais. Aula teórica e prática, dicas de empreendimento, certificado de participação e oportunidade, né, de fazer um network, fazer esse LAN e essa rede de conexão com pessoas interessadas ao seu trabalho, e você também se interesse por pessoas pelo trabalho, né? Então tem aí o network. Então é agora das 9 da manhã até o meio-dia, e é nessa data, tá? E aqui o endereço, nosso endereço é a Avenida Ultramarino, número 643. A realização é do Instituto Fios de Ouro, né? E o apoio cultural da nossa vereadora Sandra Santana. Inclusive, a Sandra Santana vai participar também, viu? Às 11 da manhã estará aqui a vereadora Sandra Santana participando deste momento muito especial. Amanhã nós temos os nossos 2 cultos. Culto de comunhão e adoração e comunhão às 10 da manhã, tá? E também nós vamos ter o nosso culto à noite, adoração e comunhão, com a separação pastoral do nosso querido Dudu Barros. Amanhã, o horário do culto é às 20 horas, então não perca o horário, tá? Às 20 horas, depois que você ali teve um momento com a sua família, né, você vai ver ao culto. Por que nós alteramos este culto? Para que você tenha a oportunidade para vir aqui prestigiar esse momento tão ímpar, tão maravilhoso, que vai ser a separação do nosso irmão, a separação pastoral do Dudu Barros. Dados recadinhos, vamos para a palavra, gente? No findar dessa semana, nós observamos que ungidos são discípulos de Cristo. E a palavra que norteou a nossa semana está em Mateus 28, capítulo 16 a 20. Então, Mateus, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus 28, capítulo 16 a 20. E hoje, nesse sábado do Senhor, tem uma porção especial para as nossas vidas, que se encontra ali também no Evangelho de Jesus, agora escrito por Lucas, capítulo 14, versículo 26, que diz assim a palavra do Senhor: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Senhor, desejamos sim ser teu discípulo, ser aqueles que o Senhor chamou, e nós aceitamos o chamado, e muitos aceitarem esse chamado. Então fala poderosamente, revela a tua palavra aos nossos corações, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Gente, eu vou falar para vocês que os discípulos do mundo estão dispostos a pagar qualquer preço para alcançar sucesso, fama, dinheiro. Da mesma forma, aqueles que servem a Satanás demonstram assim a sua devoção por meio dessas obras malignas que a gente vê quando a gente passa em muitos locais. A gente vê pessoas gastando dinheiro ali para fazer sacrifícios,
para fazer oferendas, e também aqueles que são idólatras e fazem tudo para agradar os seus ídolos. Estou falando quando as pessoas estão vivas ali, e muitos idolatram aqueles que já passaram por esta terra, já passaram por este mundo, e são ali símbolos de adoração. Eu observando, entretanto, muitos que se dizem discípulos de Cristo, mas não estão dispostos a enfrentar a perseguição, renunciar aos seus próprios interesses e, se necessário, até entregar a própria vida por amor ao Senhor. Jesus não está ensinando que devemos odiar a nossa família. Não, porque quando a gente traduz para o grego, para a língua portuguesa, ia falar a língua brasileira, que está quase virando, a língua brasileira, está quase. Mas para a língua portuguesa, tem muitas palavras que não se acham no nosso idioma, e a gente vai usando palavras que passam a ter o mesmo sentido para nós. Mas esse odiar é uma questão de deixar em segundo plano. Não odiar, nunca mais vou falar com a minha mãe, nunca mais vou falar com meus irmãos, é deixar como segundo plano, porque o primeiro plano tem que ser o nosso Deus. Nós temos que amar a Deus com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Então, o verdadeiro discípulo coloca Jesus em primeiro lugar, mesmo quando isso exige renúncia, sofrimento e a perseverança. E aplicando a palavra para as nossas vidas, em primeiro lugar, o discípulo de Cristo precisa amar mais ao Senhor do que a qualquer outra coisa ou pessoa. Então, o amor que temos por Deus deve estar acima de todos e de tudo, acima dos outros amores. Deve ser um amor racional, consciente e sacrificial por aquele que nos salvou. Perdão, gente. E quando Cristo ocupa o primeiro lugar em nosso coração, todas as demais coisas, todas as demais áreas da nossa vida encontram-se em seu devido lugar. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e somente Ele é digno da nossa total devoção e entrega. Segundo, é caro ser discípulo, viu, gente? É caro. Ser discípulo de Cristo exige uma disposição para investir, muitas vezes, o nosso próprio recurso na obra do Senhor, lembrando que tudo é dele, tudo é dele, tudo é para Ele. Então, os nossos recursos, muitas vezes, vai ser exigido que nós venhamos colocar na obra do Senhor, porque o verdadeiro discípulo compreende que tudo o que possui pertence a Deus, e por isso serve com generosidade, sem esperar as recompensas terrenas. Assim como o bom samaritano que usou da sua generosidade sem esperar recompensas, assim como o bom samaritano que utilizou seus próprios bens para socorrer um desconhecido, também somos chamados a colocar os nossos recursos a serviço do reino de Deus e do próximo. Vamos ver, Ângela, vamos ver o bom samaritano, um pedacinho aqui, um trechinho, tá? Lucas 10, capítulo 10, versículos 34 a 36, diz assim, que ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas, nas feridas. Então colocou-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuida dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. 36 para nós fecharmos aqui. Qual desses 3 você acha que foi o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Nós temos que amar o nosso próximo. E o próximo é aquele que está próximo de nós.
E esse é o ide do Senhor, começa com aqueles que estão mais próximos de nós. Então Jesus apresenta o exemplo de um samaritano, que a gente denomina, né, que a Bíblia fala para a gente, né, ali intitulado, né, o bom samaritano. Então, nós temos que usar desse exemplo para termos compaixão daqueles que necessitam da nossa ajuda. Mas também arcou com os custos, o samaritano arcou com os custos daquele homem que estava ferido. E da mesma forma, né, seguir Jesus envolve renúncia, amor prático e disposição para investir o tempo, talento e os nossos recursos na obra do Senhor. E para nós fecharmos essa nossa reflexão, o discípulo de Cristo é aquele que o ama a ponto de se apegar aos seus sentimentos, e ainda que isso gere prejuízo pessoal. Muitos seguidores de falsos deuses, de líderes religiosos já falecidos ou de ideologias humanas, chegam a entregar a própria vida por causa daqueles que não pode conceder a eles a salvação, a vida eterna. Quantas pessoas se enchem de explosivos por causa daquele que um dia falou que tinha que matar um, matar outro, né? Essas pessoas, elas se matam e matam outras pessoas pensando que vão receber uma recompensa. E a recompensa que vão receber é a morte eterna. E nós que temos a nossa recompensa, que é a vida eterna, nós temos que fazer tudo aquilo para agradar o nosso Deus. Então, o discípulo de Cristo deve permanecer firme na sã doutrina, discernindo os falsos ensinos e obedecendo fielmente a palavra de Deus. Eu termino com Romanos 16, o último capítulo da carta aos Romanos, Romanos 16, 17 e 18. Olha o que nos alerta a palavra do Senhor. Peço, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisão e põem obstáculos aos ensinos que vocês aprenderam. Afastem-se deles, pois essas pessoas não servem a Cristo, o nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, seus próprios interesses também, por meio de palavras suaves e bajulações, enganam o coração dos ingênuos. Então nós temos que ficar em alerta, né? Porque muitas pessoas que se dizem servos e discípulos do Senhor, eles não permanecem na verdadeira palavra, na verdadeira sã doutrina. Pelo contrário, estão servindo seus próprios interesses, e a palavra diz que estão servindo ao seu ventre. Então que tenhamos muito cuidado e venhamos cada vez mais nos entregar àquele que nos salvou, aquele que nos libertou das mãos de Satanás, e hoje nós vivemos na luz do Senhor. Glória a Deus. E nesta manhã nós vamos fazer a nossa oração do dia, pedindo para que o Senhor nos ensine a ser discípulos. Vamos? Glória a Deus. Ensina-me a ser discípulo na perspectiva que o Senhor tem sobre os verdadeiros discípulos. Possamos ter este olhar de misericórdia, mas também esse olhar de renúncia e entrega. Nos ajuda em todo o tempo, Senhor, ser adoradores que o Senhor procura, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É o que eu te peço nesta manhã, neste dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o nosso devocional chegou ao fim, mas segunda-feira, se assim o Senhor permitir, nós estaremos de volta às 8 da manhã com o nosso devocional. Curva a sua cabeça, você que pode, levante as tuas mãos, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e para sempre. A igreja diz amém. E eu deixo com vocês um forte abraço da família Manda Aqui. Beijos, 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 e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau. Presença, ó Deus,
me faz andar pela luz. Sou de ti escolhido pra levar salvação. Deus é a minha força, eu dependo de ti. Quero a tua unção derramar sobre mim, unção de poder, unção do teu Espírito, unção de poder, é o teu Espírito em mim. Tua presença, ó Deus, me faz andar pela